No rádio com a nutricionista Isabelle Cláudio. Isabelle, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Já bom dia a você, né? Que cheguei, estava bem entretida aí falando. Pois bom é. dia, Geraldinho. Bom dia a todos vocês aí de casa, indo para o trabalho. É um prazer estar aqui mais uma segunda. E vamos falar aqui, hoje não vamos falar de chá. Não, Por enquanto, pode né? ser que até entre no chá, né? Por enquanto, né? Vamos falar de intestino irritável e alimentação. O que é Vamos. intestino irritável? Vamos, Marcos. Hoje eu venho trazer esse tema compadecida, né? Com os meus pacientes, compadecida com as pessoas que estão em casa, que quando começam essa gama de sintomas, eles se assustam muito. As pessoas ficam muito angustiadas, porque é um quadro de queixas muito robusto, né? Não é aquela pessoa que só chega e diz assim, Isabelle, eu tô com azia. Não é aquela pessoa que chega com isso. É uma pessoa que chega com inúmeros sintomas, com abdômen distendido. Geralmente acontece muito em mulheres, tá? A maior parcela da população que tem intestino irritável são mulheres. E antes de 50 anos, são mulheres que têm essas alterações gastrointestinais em períodos menstruais também. Então, a síndrome do intestino irritável, ela traz muitas queixas. É um abdômen distendido, que elas relatam assim, Isabelle, tem quem diga que eu tô grávida, né? Tem épocas que meu abdômen distende tanto, cresce tanto, que as pessoas acham que eu tô grávida, as roupas não cabem, né? São aquelas pessoas que dizem que tocar no abdômen dói, ou seja, tem essa hipersensibilidade no abdômen que causa muita dor. São aquelas pessoas que referem muitos gases. Ah, Isabelle, eu tomo água, minha barriga incha, né? Eles até falam, eu acordo, tomo água, minha barriga incha. Então, são muitas queixas entre dor, entre diarreia e constipação, ou só diarreia ou só constipação. São aquelas pessoas que também têm alteração dessa frequência de evacuação, ou diminui muito, ou aumenta muito. A consistência das fezes mudam. Referem dor ao evacuar, ou então que não conseguiu eliminar todo o conteúdo de fezes naquela evacuação, fica com essa sensação. Então, assim, a síndrome de intestino irritável, ela traz um quadro de queixas muito importante e que deixa o paciente muito desesperado, né? Então, é aquela pessoa que chega e diz, Isabelle, eu não consigo comer nada, eu fico empachada, eu fico cheio de gases. Então, a gente precisa realmente que a sensibilidade do médico, do gastro, para fazer com que esse paciente tenha um cuidado muito profissional, né? Não apenas, os gastros sempre gostam de trabalhar a síndrome do intestino irritável associada ao nutricionista, porque a dieta ela vai causar um impacto muito grande nesses sintomas, seja nos sintomas, seja no controle, como é que eu posso dizer, no controle de sintomas, tá, Marcos? E no controle das crises da doença. Então, muitas pessoas têm, tá? Eu sou uma pessoa, eu, Isabelle, fui para essa área gastrointestinal, fui estudar mais por causa dos meus sintomas. E os meus sintomas, eles são muito, eles se exacerbam por motivos emocionais. E é isso que eu queria também trazer para vocês. Muitas vezes a dieta, ela pode não trazer todos como é que você... A melhora significativa dos sintomas, se você não cuidar da cabecinha. Eu gosto de sempre dizer isso, se você não cuidar da cabecinha. Às vezes, a síndrome do intestino irritável, o gatilho, um dos gatilhos é o emocional, porque a gente tem aí uma modificação dessa conexão entre o intestino e o cérebro, que é muito intensa. Intestino e cérebro tem uma conexão muito intensa. Então, a gente precisa cuidar desse emocional. Eu gosto de brincar e dizer assim, que às vezes os pacientes vêm com um encaminhamento e diz assim, fazer controle emocional, e eu fico brincando, eu quero que me ensine, eu preciso que me ensine esse controle emocional, que eu também eu não sei fazer. Então, assim, a gente precisa de uma ajuda psicológica, a gente precisa de uma ajuda de um profissional competente e capacitado para também cuidar desse emocional. Tá certo, gente? Eu sempre gosto de frisar que a atividade física também é um meio para que você esteja aí trabalhando sua cabeça, relaxando, né? Quem é que nunca chega na academia com raiva, às vezes vai com raiva, né, para fazer atividade física e sai renovado, porque isso é o benefício que, né, os prazeres que a atividade física traz. Então, gente, em relação à questão de dieta,
os chás a gente falou, né? Eu não vou entrar no chá de novo, que a gente já falou alguns chás aqui para síndrome do intestino irritável, mas se vocês perguntarem, quiserem saber, eu posso repetir. Mas a dieta é de extrema importância para a gente trabalhar esses sintomas da síndrome do intestino irritável. Uma dieta inadequada, gente. A dieta, ela pode trazer benefícios ou malefícios para o nosso corpo e para os sintomas da síndrome do intestino irritável. Mas, quando ela tem uma inadequação da qualidade, ela vai trazer muitos prejuízos, inclusive aí distúrbios metabólicos, entre outras situações, né? Aumento de inflamação, que também está presente na síndrome do intestino irritável. Então, Isabelle, o que é que causa? Porque eu tenho uma pessoinha que chegou a semana passada e faz tudo que eu como, me dá gases. Eu tenho um paciente que diz assim, Isabelle, eu não vou ao supermercado porque eu fico com vergonha. Outra que, eu tenho diarreia. Então, essa síndrome do intestino irritável, ela tanto pode aparecer na forma de diarreia, como constipação, né, esse intestino preso de muitos dias, ou mista. Você passa um período sem evacuar, né, sem ir ao banheiro, e depois você tem essa diarreia. Então, assim, é uma frequência diferente para alguns pacientes, nem todo mundo é isso. E não se culpem, né? Eu sei que em casa muitas vezes as pessoas não têm apoio, e eu acho que a minha fala aqui hoje é muito de trazer acalento para vocês. Eu sei que em casa muitas pessoas têm quem vive, por exemplo, na casa que tem uma pessoa que come tudo e não sente nada, e outra pessoa que come um simples feijão e vai ter muitos sintomas, né? Uma simples cebola na salada e vai ter muitos sintomas. E aí ela tida como, porque você tem frescura, porque você não... Mas é porque a pessoa realmente, o seu corpo, ele não está aceitando aquele alimento, né? Naquele momento, ele está fermentando. Ela tem uma condição que traz isso aí. Claro, gente, nem tudo é síndrome do intestino irritável, tá? Você precisa ter um diagnóstico médico. Síndrome do intestino irritável é um diagnóstico de exclusão. O médico faz o critério lá, né? Vê se você está classificada dentro dos critérios da síndrome do intestino irritável e ele inicia uma investigação para excluir outras patologias, para excluir uma doença inflamatória intestinal, né? Para excluir outras patologias a nível trato gastrointestinal. Então, assim, eu gosto de dizer, eu brinco, é um diagnóstico de exclusão. Você procura, não acha nada, aí eles colocam lá, síndrome do intestino irritável, né? Então, assim, você precisa trabalhar a dieta de uma forma muito importante. Por quê? Muitos alimentos vão fermentar. E essa fermentação vai causar dor, né? Então, você pode ter associado a isso uma desbiose intestinal, que essas bactérias ruins trabalhando muito mais do que as legais. E ela vai trazer muito prejuízo aí. Então, gente, o que é, Isabelle, que eu posso fazer na síndrome do intestino irritável? O primeiro ponto, gente, é reduzir esse consumo de industrializados, Marcos. Por quê? A gente traz com os industrializados um potencial de alimentos inflamatórios. A gente tem gorduras muito inflamatórias, a gente tem gorduras saturadas, a gente tem gorduras trans, né? Que a gordura trans está aí nesse controle para ser excluída. Aí já está no fim do prazo para a exclusão dessa gordura trans, que é uma gordura injetada na indústria. E a gente tem também que diminuir esse consumo dessas gorduras ruins, desses embutidos, por exemplo, linguiça, salsicha, não aquela linguiça caseira, tá, gente? Mas a salsicha, esses produtos que eles têm muitos aditivos associados. E pasmem, os carboidratos, eles também podem causar esses sintomas, e são muitos. Por isso que a gente chama uma dieta low food map, que é isso, Isabela, é tudo em inglês, não, é porque são as iniciais desses carboidratos. Por exemplo, o F vai ser a de fermentação, o O de oligosacarídeo. Onde é que eu vou encontrar isso, Isabelle? Nos feijões, na castanha de caju, né? Meu Deus, uma simples castanha vai me causar isso, Isabelle? Muitas coisas têm quantidades, tá, gente? Eu sempre gosto de dizer aos pacientes, eu não sei você, Marcos, eu até vou lhe perguntar, existem mitos para você, assim, em relação ao feijão verde? Ou você já ouviu as pessoas dizerem assim, fiz uma cirurgia, eu não posso comer feijão verde. Você já ouviu esse tipo de coisa? O que eu sempre ouvi desde criança era que, por exemplo, comer feijão dá força, você fica forte comendo feijão. Pronto. E até hoje isso me persegue. Tanto que, por exemplo, minha filha detesta feijão. E o drama lá em casa é isso, é fazer com que ela come feijão. Porque na minha cabeça, uma criança que não come feijão vai ser uma criança fraca, enfraquecida. É mito ou é verdade? Então, Marcos, o feijão é muito importante, principalmente quando ele vem associado ao arroz, porque eles se complementam na questão da quantidade de proteína. E eu fico muito
muito triste quando eu vejo hoje esse terrorismo nutricional que ninguém pode comer arroz, né? Aí pega, vai lancha com os biscoitinhos de arroz, com cuscuz de arroz, né? Então, assim, eu fico bem indignada que como as pessoas estão modificando isso, um simples alimento, né, dizendo a proibição, né, esse terrorismo de proibir o arroz, mas aí o arroz ele vai estar presente no cuscuz de arroz, né, tudo sendo modificado, no biscoito de arroz, mas o arroz não pode comer. Então, assim, o feijão ele traz muitos benefícios, mas há pessoas que não podem consumir por causa desses desconfortos, porque o feijão traz muitos gases, por exemplo. O feijão ele tem alguns fatores que você precisa, eu sempre acho, já disse aqui, a gente precisa deixar o feijão de molho 24 horas, trocando a água, e você vai perceber que causa uma espuma ali em cima, fica uma espuma mesmo na água, em cima da água, que é aquilo que ia estar dentro da nossa barriga, né? Então ia para dentro do nosso corpo, as bactérias iam fermentar aquilo ali. Isabelle, vale colocar um pouquinho de vinagre, um pouquinho de limão? Vale, porque acelera o processo. Como a gente mora num ambiente mais quente, esse processo ele pode ser tido aí pelo menos de 18 horas, não colocar manhã para fazer no outro dia de manhã, né? Próximo horário do almoço para estar realizando esse cozimento no outro dia. E não reaproveitar essa água, você tem que jogar fora essa água, que é fator antinutricional e esses carboidratos que vão fermentar aí no seu estômago, no seu intestino, lá no seu intestino, na verdade. Então, assim, o feijão verde, o que eu queria dizer a vocês é porque tem muitas pessoas que têm um mito que não pode comer feijão verde. Né? Porque feijão verde tem pelo. Gente, feijão verde, ele não vai causar esse desconforto em vocês. Então, o feijão verde, ele é bem mais tranquilo para se consumir, tá? E todo feijão, ele tem uma carga ácida baixa. Então, ele não provoca dano renal, vamos dizer assim. Ele tem uma carga ácida bem interessante. Ele alcaliniza. Então, assim, é perfeito, certo? Então, pessoas que têm intestino irritável, que têm problemas com gases, vão sentir com feijão, que é esse oligosacarídeo. As farinhas, eu sempre gosto de dizer, o trigo, ele tem um tipo de carboidrato, que é o frutano, que ele fermenta muito. Então, vocês vão sentir muitos desconfortos ao comer tudo que vem do trigo, tá? Eu não estou falando de glúten, estou falando do trigo, porque o trigo é muito mais do que glúten, né? Ele tem muitas outras coisas que podem causar essa fermentação. A gente tem aí o açúcar do leite, que é a lactose, aquela coisa quase todo mundo hoje em dia se torna intolerante à lactose, né? Então, assim, por questões intestinais, por questões de desbiose, não ter aquelas bactérias, os lactobacilos, para estar trabalhando aí essas enzimas. Então, assim, por muitas questões, o processamento do leite, o próprio processamento do leite, gente, para trazer para vocês naquelas caixas, enfim, eles prejudicam também essa questão, tá? Então, assim, a lactose vai fazer fermentar. Quem toma leite, por isso que passa mal, que fica com gases, também faz fermentar quem tem intestino irritável. Tem até uma pergunta aqui do nosso ouvinte, ela diz o seguinte: já fiz o exame de lactose e deu negativo, mas continuo sem poder tomar leite que dá diarreia. O que Pronto, será? Exatamente, gente. Eu gosto muito de dizer que a clínica, para mim, é muito soberana, né? Então, o paciente apresentar sintomas, para mim, ao consumir um alimento, ele vale muito mais do que uma batida na trave aí de um exame, né? De não dar um falso negativo, por exemplo. Por quê? Ela pode não ter propriamente dito essa intolerância à lactose, mas ela tem sintomas, né? Ela pode ter realmente baixa produção de enzima que vai causar esse processo de diarreia, que vai causar esses sintomas de diarreia, na verdade. Então, Marcos, o que é que eu sempre digo? Se você consome um alimento que não lhe faz bem, você precisa excluir. Precisa trabalhar esse intestino para que você volte a consumir. Tá? Então, assim, ela tem uma baixa produção de enzima, ela não produz essa enzima, pode ter uma desbiose, enfim, que essa mucosa intestinal, ela não está trabalhando a questão enzimática. Então, é necessário a gente fazer realmente a exclusão. Não sei se ela já faz consumo de produto com leite sem lactose e ainda permanecem os sintomas, né? Eu não sei. Eu gosto muito de dizer, quem é meu paciente sabe, quando senta lá no consultório, que eu digo que eu sou bem intrigada com o teste de tolerância à lactose. Porque a gente tem uma necessidade, quanto ser humano, a gente tem uma necessidade de um papel que diga que a gente tem aquilo, né? Mas se você consome diariamente, e diariamente você tem sintoma, você exclui, fica bem, depois você volta a consumir, continua com os sintomas, e você se submeter a um exame que vai lhe dar uma dosagem alta daquilo ali, daquele conteúdo,
é você tentar, né, causar mais sintomas e trazer mais irritação para o seu corpo. Então, assim, se você tem sintoma ao tomar leite, então vamos excluir ou fazer... eu também sou daquela mas as opções sem lactose, tem a enzima lactase. Sim, eu prefiro que você faça uso da enzima do que você comprar os produtos sem lactose. Tá? O ouvinte pergunta se a água de coco pode causar aftas. Sempre que minha mãe toma, reclama que fica cheia de aftas. Gente, sinceramente eu nunca ouvi, tá? Eu tô aqui até... eu nunca realmente ouvi. Isso pode ser, eu fico tentando aqui querer justificar, mas eu nunca ouvi, nunca li nada sobre. Mas isso pode ser uma sensibilidade individual, tá? Eu sempre gosto de pensar que nem todo mundo é igual e o que é para uma pessoa não é para todo mundo, tá? Então, assim, ela pode ter uma sensibilidade, cada pessoa tem suas sensibilidades. Tem um paciente que tem alergia a arroz, né? A arroz, né? Então, por que não isso não poder ser causado a ela? Então, assim, eu realmente nunca ouvi, tá? Nossa amiga Josi, lá de Serra Negra do Norte, Josi, inclusive, tem lá uma chácara, né? Ela planta, ela bota nas redes sociais, né? E ela colocou o seguinte: diga a Isabela aí que o problema do feijão verde é a carga de veneno que é colocado no feijão. Hoje, e há muito tempo, faz a pulverização à noite e colhe para vender de manhã. Boa, Josi, boa. Então, nosso problema com todos os alimentos hoje em dia é isso, né? Além da questão da carga de agrotóxicos, a gente tem carga de aditivos e esses alimentos na forma transgênicos. Então, eu gosto de pensar assim. Se a gente for pensar, Isabela, a gente endoidece. Se a gente for pensar, a gente endoidece. Mas se vocês forem olhar, o feijão, esse feijão que a gente compra em pacote, ele tem um tezinho de transgênico. Então, a maior parte desses feijões que a gente consome hoje em dia, ele pode estar sendo transgênico. E você observa isso lá no rótulozinho, na frente do saquinho do feijão, tem um Tzinho num triângulo amarelo. Então, isso significa que é um alimento transgênico que foi modificado geneticamente, tá? Então, por isso que às vezes eu gosto de também puxar o saco do feijão verde, né? Porque ele se torna um pouco mais natural e assim, mais saudável do que os outros. O ouvinte pergunta se feijão faz mal para quem tem o ácido úrico alto. Olha, gente, que pergunta boa. Eu amo quando as pessoas fazem essas perguntas. A gente tem o mito do ácido úrico ser carne vermelha, né? Quem tem ácido úrico alto é a carne vermelha ou o tomate. Sempre tiram isso e tira feijão e sai tirando tudo. Na verdade, a gente esquece que o ácido úrico alto também tem um fator de açúcar, né? Carboidratos altos. Pacientes diabéticos que têm essa carga de glicemia mais alta no sangue, glicemia no sangue, né, claro, tem mais alta essa taxa de glicose no sangue. Então, assim, esses pacientes, eles precisam entender que não é só a exclusão de carne, é a exclusão também do açúcar branco e de tudo que leva esse açúcar, a adição desse açúcar em outras coisas. Por exemplo, suco de caixinhas que tem uma dosagem muito alta de açúcar. Então, esse açúcar, porque tem a questão da frutose, mas não é o açúcar da fruta. É o açúcar presente, essa frutose presente nesse açúcar branco, em outros alimentos que estão aí infestados de açúcar. Então, tenham cuidado também na carne, no equilíbrio da carne, mas tenham cuidado também no açúcar. E o feijão pode ser consumido de forma controlada, não é aquela pessoa que vai comer 2 vezes ao dia, todos os dias da semana, né? Mas de formas pontuais, não tem problema não. Obrigado, Isabela, por sua participação. Onde é que a gente lhe encontra aqui em Caicó? Obrigada, Marcos. Lá na Galeria Malvina, fica em frente à Prefeitura Municipal, sala 204. O telefone para contato é 96040655. E o Instagram? Nutricionista.isabelle, tá, gente? Um prazer e muito obrigada por estar aqui mais uma segunda. Olha, muitas perguntas aqui sobre feijão. Não apaguem, que a gente faz segunda-feira. Você manda para mim, que a gente já faz segunda. Vamos deixar o episódio 2 sobre feijão na próxima segunda-feira. Tá ótimo. 7h15.